Para quem quer a correção, vamos lá. A primeira questão, que teoria de crescimento populacional dizia que o crescimento da população se daria em progressão geométrica, PG, enquanto os alimentos cresceriam em progressão aritmética, em PA. Gente, a teoria de Malthus ou teoria malthusiana, né? Para quem se perdeu aí, não ficou meio aéreo, não soube se posicionar qual o item correto, é a teoria malthusiana. Por que que essas teorias dele não deram certo, gente? Ela é uma teoria bem antiga, gente, já faz bastante tempo, e essa teoria não deu certo por quê? O segundo item fazia essa pergunta. O item correto era esse, pessoal, porque não levou em conta o avanço tecnológico e o papel da mulher no mercado de trabalho. A revolução tecnológica pós a década de... Voltando. A revolução tecnológica nos alimentos, por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde, por exemplo, trouxe um grande salto na produção de alimentos no mundo. Então, Malthus não levou em conta esse processo, essa mudança aí da população, do comportamento da produção de alimentos na população do mundo e tal, essa relação, né, entre população e alimentos. Em relação ao crescimento populacional também, a questão da mulher no mercado de trabalho alterou drasticamente o crescimento populacional. Por quê? Porque as mulheres passaram a querer ter menos filhos, já que agora elas podiam ter uma carreira, uma profissão, alguma coisa nesse sentido, então ele também não contava com isso. A questão seguinte, leia o trecho e responda. O novo papel desempenhado pelas mulheres e a melhoria dos níveis de alimentação, trabalho e escolaridade em diversos países do mundo são fatores que passaram a interferir fortemente no ou na... O item correto, pessoal, era o item E, chamada taxa de fecundidade ou número de filhos por mulher, que passou a ser menor. É o que eu acabei de explicar do item anterior. A mulher no mercado de trabalho e tendo mais escolaridade, elas passaram, né, a ter menos filhos. Então a taxa de fecundidade, que é o número de filhos, a média de filhos por mulher, né, pegando só as mulheres em idade, em período de fecundidade, por isso que é chamado de taxa de fecundidade. Ele pega todas as mulheres de uma determinada área, de um país, por exemplo, que esteja no período fértil, né, desde a adolescência até a idade mais avançada, até onde a mulher pode ter filhos, e pega todas essas mulheres e o número de filhos que tem naquele país, naquela região, e divide pelas mulheres. Então dá uma taxa quebrada, claro, não é um número fechado e exato, 5 filhos, 2 filhos, não, às vezes é 2,5, é uma média. O item seguinte, a diferença entre países em desenvolvimento e os desenvolvidos influencia no crescimento populacional. Dessa forma, temos de um lado uma realidade de taxa de fecundidade em torno de 5 filhos por mulher, e de outro lado nós temos uma taxa de fecundidade em torno de 2 filhos por mulher. Isso vai depender de país para país. Marque item abaixo de continentes que retratam respectivamente os dois exemplos apresentados, respectivamente, nessa mesma ordem que foi apresentado no item. Ou seja, primeiro aquele que tem taxa média de fecundidade em torno de 5 filhos por mulher. Então, quando usa esse termo respectivamente, é na mesma ordem que é apresentado no item. E depois uma taxa de fecundidade de 2 filhos por mulher. Você vai encontrar nessa mesma ordem um que tenha mais filhos por mulher no período aí de fecundidade. A África, o continente africano, é o item B, então. E o outro continente que vai ter essa taxa baixa é a Europa, né, pessoal? O próximo item, que definição abaixo descreve corretamente uma pirâmide etária. Aí tem um desenho da pirâmide, né, pessoal? É um gráfico, é o item A, que mostra a distribuição das faixas etárias divididas em 2 colunas, uma para a população masculina e outra para a população feminina. Então, observem aí novamente o que é uma pirâmide etária. O editor vai colocar aí a imagem na tela. Próximo item, o que seria o bônus demográfico em estudo de população. O item C, gente, que é o correto. Bônus demográfico, pessoal, nós já tivemos inclusive exercícios e aulas sobre isso. O alargamento da porção central da pirâmide etária, que representa aquela população que dá mais dinheiro para um país, é a população economicamente ativa, né? Parcela da população economicamente ativa está aqui no item C. Próximo item, leia o trecho da música Arrancado de La Luanda, Quando Eu Venho de Luanda, do mestre Tony Vargas. A letra
trata de um tipo de migração. Qual conceito retrata o movimento de saída de uma população? Aí a pessoa leria aqui o trecho da música, né? E a questão, ela pede já isso. Qual é o conceito que retrata um movimento de saída de um determinado local para outro de uma população? O item correto é emigração, né? Com E. O principal elemento de atração de imigrantes para o Sudeste foi o trabalho na lavoura cafeeira, quando substituiu a mão de obra escrava, proibida no país a partir de 1988. Quais países mais enviaram imigrantes ao Brasil nas primeiras décadas do século XX? Já tivemos exercício sobre isso também, o item D: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Japão. A próxima questão é uma manchete, né? Veja a manchete da notícia do Globo e responda. O processo de trazer os brasileiros da Venezuela pode ser considerado um movimento migratório chamado de... Aí tem aí a notícia, né? Sem autorização da Venezuela para pouso, missão para repatriar brasileiros pode ser cancelada. Qual é o item correto? Imigração. Quem está no Brasil estudando esse processo de entrada vai chamar então imigração, ou imigrante, né? O cara que está fazendo esse processo pode ser chamado de imigrante. Quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XV, encontraram aqui os índios. Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? Essa é moleza. Tem cada nível de questão aqui, gente, facílimo, né? Ó, os indígenas, que eram os nativos, que já estavam aqui no território, os europeus, que foram os colonizadores que chegaram, e os africanos, que foram escravizados, né? Escravidão forçada para trabalhar aqui no Brasil. Então, esses primeiros troncos étnicos que deram origem ao povo brasileiro. A partir de 1930 e 1940, houve um fenômeno no crescimento populacional chamado de explosão demográfica. O que significa esse termo destacado, que é explosão demográfica? Demografia se refere à população e explosão é algo... explosivo, nossa. Redundante, né? É algo fenomenal, algo muito grande. Então, é algo relacionado à população que seria muito grande. Então, aqui, qual é o item? Crescimento acelerado da população do Brasil é o item D, tá bom, pessoal? Depois nós temos dois itens abertos. Explique o que é bônus demográfico. Essa aqui foi dada, né, gente? Tinha um item, olha, eu nem liguei para isso. É a concentração de pessoas na faixa etária adulta, que favorece o crescimento econômico do país, já que a faixa etária do meio da pirâmide, né, que enlarguece, acaba proporcionando um crescimento econômico para o país que ocorre esse fenômeno, né? Inclusive o Brasil está dentro desse processo. O número de população nossa está concentrado aí nessa faixa central da pirâmide etária. É bem significativo. Apesar de eu colocar um item assim até repetido, mas tem gente que erra, tem gente que não se liga, uma coisinha bobinha dessa deixa passar. Quais as causas que explicam a explosão demográfica no Brasil a partir da década de 30 e 40? Gente, foi investimentos na área de saúde, principalmente através do Ministério da Saúde, com projetos de ampliação da infraestrutura e do saneamento básico urbano, né? Houve também melhorias nos serviços de assistência médica e hospitalar. Ou seja, gente, as pessoas passaram, o número de mortes, às vezes por coisa boba, uma febre, uma gripe, uma coisa do tipo, acabou caindo drasticamente, dada a melhoria na qualidade de vida nos centros urbanos. Então, caiu a mortalidade, vamos dizer assim, né? As pessoas passaram a viver um pouco mais, mas a taxa de natalidade se manteve. Continuou nascendo muito menino, diminuiu a mortalidade lá na ponta, vamos dizer assim, os idosos passaram a viver mais, então a população, explosão demográfica, tá bom? Então vamos...